Antes de qualquer projeto externo, existe um projeto interno muito mais importante, o de ser quem tu és. Todo o nosso projeto nasce de quem nós somos. E se tu ainda estás confusa sobre quem tu és, sobre o teu posicionamento, é normal que a realização dos teus sonhos também esteja travada. É normal que tu não estejas a conseguir tirar do papel aquele projeto, aquele sonho que tu tanto queres tirar. Alô, estrela na minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Antes de nós entrarmos na nossa conversa, envie esse episódio para uma amiga. Prometo que quando ela ouvir, vai fazer muito sentido. E se tu queres ser uma estrela, lembra, uma estrela não é aquela que apenas brilha, é aquela que ilumina o caminho e a vida das outras pessoas. Então, seja uma estrela na vida dessa tua amiga, ou daquela pessoa que te passou pela cabeça e envia este episódio, ok? Agora sim, bora para a nossa conversa. Quando eu comecei a querer me posicionar no digital, quando eu comecei a produzir conteúdo no digital, eu comecei a produzir conteúdo, tá? Para quem não me conhece e acabou de chegar, em 2017 com um blog, ok? Depois de 2 anos, mais ou menos, a produzir conteúdo num blog onde eu escrevia em inglês, a maior parte dos artigos eram escritos em inglês, em 2019, vendo já o movimento da internet a começar muito forte, as pessoas começarem a vir muito forte para a internet, enfim, o Instagram, isso tudo, eu senti uma forte necessidade interna de parar de escrever em inglês e começar a escrever em português, ok? É como se literalmente uma voz, chame de Deus, intuição, o que tu quiseres, me dissesse que a minha língua materna, eu precisava tomar posse dela, de alguma forma. Então, eu parei com o blog em inglês e comecei o meu blog em português. Isto em mais ou menos março de 2019 foi quando eu fiz essa transição. Já nesta altura, eu tinha muita vontade de começar o podcast, mas demorou um longo tempo até que eu ganhasse coragem nessa caminhada para realmente trazer o podcast. E por que levou tanto tempo para que eu ganhasse essa coragem? Porque eu tinha muitas vergonhas, muitos medos do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam dizer, de como é que as pessoas iriam receber, de se alguém iria ou não fazer troça e rir de mim, do meu sotaque, enfim. E tudo isso durante muito tempo levou que eu fosse adiando cada vez o início do podcast e nunca mais começasse esse projeto que ardia imensamente o meu coração. Eu preferia escrever porque a escrita era muito mais confortável, embora sim, até hoje a escrita para mim é uma forma de expressar e comunicar-me com o mundo muito grande. Seja eu comigo mesma, ou seja eu com as outras pessoas, eu sinto que eu consigo expressar-me muito melhor, se é que eu posso assim dizer, pela escrita, mas no entanto, eu senti essa necessidade de começar o podcast, senti essa necessidade de trazer a minha voz para o mundo de alguma forma. Começamos o podcast no formato do áudio e só há coisa de menos de um ano nós estamos nesse formato de vídeo e que sim, vocês já têm gostado muito, têm acompanhado e eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, acho que assistem todas as semanas, que comentam, que interagem conosco, muito obrigada mesmo. No entanto, nem sempre foi assim. Eu nem sempre tive a confiança que eu tenho hoje, eu nem sempre tive a vontade que eu tenho hoje. E eu, quando comecei, principalmente ali na pandemia, eu já atendia algumas clientes e isso tudo, ajudava com a produção de conteúdo. No entanto, eu sentia que para eu me posicionar, não é? Porque quando eu comecei a querer realmente me posicionar no digital, parecia que eu precisava de ser uma outra pessoa. Parecia que eu precisava de vestir um personagem. Parecia que eu precisava de mudar, de certa forma, quem eu era. Não que eu não precisasse mudar, tá? Mas a forma como eu pensava isso é que eu precisava de realmente encarnar um personagem, ok? Para fazer com que eu conseguisse posicionar no digital. E aquilo me deixava muito desconfortável.
Eu ficava muito desconfortável. Por quê? Porque se há uma coisa que eu não gosto e não consigo ser, é fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Eu sou uma pessoa muito intensa, tanto para um lado quanto para o outro. Eu sou uma pessoa muito direta, eu sou uma pessoa muito frontal, mas eu, sei lá, eu não sou a pessoa que vai estar, sei lá, a fazer uma palhaçada o tempo todo. Eu não sou humorista, eu não sou uma pessoa que vai estar, sabes, com falinhas mansas. O meu timbre, o meu tom de voz não é propriamente a coisa mais calma e relaxante do mundo. Então, parecia que eu precisava ser uma outra pessoa. E eu pensava, como? Como que eu vou ser essa outra pessoa se eu só sei ser assim? E mesmo hoje, eu entendo que algumas coisas, obviamente, eu precisei de ajustar, ok? Para conseguir me comunicar e conseguir me expressar melhor para o mundo. Por exemplo, uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu sou uma pessoa extremamente humana. E no meu conceito de humanidade, de um ser humano, não existe perfeição. E se não existe perfeição, eu não tento ser perfeita. Sabem, eu sou aquela pessoa, e é engraçado porque um dia desses eu e meu namorado fomos a um restaurante que a gente gosta muito. E a dona do restaurante, tipo, já a conheço, não é? Obviamente. Mas ela olha para mim e pergunta, nossa, não sei o quê, como é que vai o teu programa? E eu, chocada, completamente chocada. E eu olhar para o meu namorado e pensar, meu Deus, ela ouve podcast. Ela assiste podcast. Porque eu acho que muitas vezes eu não tenho noção do quão grande, se calhar, se é que eu posso assim dizer, porque no meu conceito nós ainda somos um podcast pequeno. Somos ouvidos em muitos países, mas ainda assim, na minha concepção, é uma coisa muito pequena. E eu sou aquela pessoa que vocês vão encontrar comigo em alguns lugares e eu, por exemplo, estou sem maquiagem. Gente, eu não vejo isso como um big deal. Por quê? Eu sou um ser humano. Nenhum ser humano dorme e acorda maquiado. Certo? Edu, tá, mas para sair de casa você vai tipo... Não vou. Vou tomar um banho, vou passar um hidratante, vou colocar um protetor solar. Mas daí... eu sentir essa necessidade de sempre... Muitas vezes eu quero ir ao cinema com o meu namorado, principalmente se ele tiver com algum polo, alguma camisa, alguma coisa branca. Gente, eu gosto de grudar no meu namorado. E eu não quero deixar ele sujo com uma mancha de base. Simplesmente porque, ai meu Deus, eu tenho que estar maquiada. Essa sou eu. Ok? Eu quero que vocês entendam isso. Desde já. Eu sou um ser humano. Vocês vão me encontrar na rua e provavelmente vão achar que é outra pessoa. E não é. Edu, mas isso não é um ruído na tua comunicação? Não. É um ser humano que está na rua. Que se calhar tu vais ver num supermercado e vai ter uma música que ela adora e ela vai estar a cantar e vai estar a dançar, como aconteceu no outro dia, estamos a sair de casa, a entrar no carro. Na minha mente, é que nem estava tocando uma música, mas na minha mente estava a tocar uma música e eu fiz ali um passinho de dança. E o vizinho que estava do outro lado começou a rir. E eu, tá, tranquilo, né? That's me. E, de verdade, gente, tipo, eu acho que toda essa nossa esquisitice até é o que nos torna humanos, é o que nos torna únicos, é o que nos torna diferente das outras pessoas. Entende? E eu não ter a liberdade de sair de casa sem colocar uma base, não é para isso que eu estou aqui nesse podcast, aviso já. Aviso já que não é para isso que eu estou aqui a criar esse podcast. E se alguém achar que por me ver na rua sem uma base no rosto, e graças a Deus a minha pele, espero que ela continue assim linda e maravilhosa durante muito mais tempo. Que eu tenho o mínimo, o básico dos cuidados possíveis para isso. Mas se alguém me ver na rua e achar que por isso o meu trabalho e aquilo que eu faço aqui não é válido, tchau. Tchau, porque o meu valor não está naquilo que eu faço. Está em quem eu sou. E isso eu tenho uma consciência muito gigante sobre isso. Porque hoje eu tenho esse podcast e eu faço esse podcast e eu adoro fazer isso. Mas se amanhã não me der mais tesão de fazer isso,
eu vou continuar a fazer porque tem que ser. Eu gosto de sentir que aquilo que eu faço dá sentido à minha vida. Porque, gente, eu posso morrer amanhã. Tu que estás do outro lado até podes ficar triste se tu gostavas minimamente de mim. Mas essa é uma certeza que nós temos na vida. Se estamos vivos, podemos morrer a qualquer momento. Então, para mim, o que vai importar não é aquilo que eu faço, mas quem eu sou e, de certa forma, a marca e o quanto eu pude impulsionar e inspirar a vida de alguém a algum nível. Se isso significa que eu vou ter que me robotizar para isso, fora de questão. Inclusive, no outro dia eu estava a ler uma matéria, um artigo, enfim, que eles falavam sobre, e tinham até a opinião do Bill Gates em relação ao assunto, sobre as inteligências artificiais, porque nós sabemos, não é, que, feliz ou infelizmente, ok? Fica aí, tu decides se é feliz ou infelizmente, a inteligência artificial vai sim exterminar alguns postos de trabalho. Mas ela não vai conseguir exterminar todos os postos de trabalho. E este artigo falava justamente sobre isso. E na visão do Bill Gates, ok, é que as profissões que requeressem um certo nível de humanidade, ok, ou seja, de tu seres ser humano, normal, comum, pensante, essas profissões, a IA não iria conseguir acabar com elas. E ele dava ali alguns exemplos, como professores, médicos, psicólogos, terapeutas, enfim. Tinha ali uma infinidade de algumas profissões, professores, enfim, que as pessoas podiam achar que, não, com a IA vão acabar. Não. E por que ele dizia que essas profissões, a inteligência artificial não conseguiria exterminar essas profissões? Justamente pelo fator humano, por causa da empatia, da conexão com outro ser humano, de conseguires de facto muitas vezes ter esse bom senso e esse juízo de valor que robôs não conseguem, por mais inteligente que sejam, fazer. Se há uma coisa que eu prezo, valorizo e vou sempre proteger, que é uma característica minha, que eu sei que eu tenho muito, é o quão humana eu sou. E se eu sou humana, eu não vou ser perfeita, eu não vou me robotizar, eu não vou estar quase que a seguir uma trilha sem olhar para os lados, sem cogitar, sem questionar. That's not me. E quando eu comecei no digital, uma das dificuldades muito grandes que eu tive é justamente entender como é que eu iria me posicionar sem ter que vestir um personagem. A forma como eu falo convosco aqui, eu falo com a minha melhor amiga se ela vier para mim e disser, Edu, estou a passar por uma situação assim, assado cozido. Vou dizer a verdade nua e crua. Vou dar o meu ponto de vista nu e cru. Não vou lá chegar e, se eu achar que ela está errada, não, amiga, você está certa. Como eu vejo muitas amizades a fazerem. E, gente, eu nem tenho esses tipos de amizade porque as minhas amizades contam-se no dedo das mãos e não cabe as duas. É o quão seletiva eu sou. E, pra ser sincera, muitas vezes eu digo às pessoas, eu não sei, tá? Eu não sei. É uma habilidade que eu não sei. Se me perguntarem, queres? Não, obrigada. Mas eu não sei desenvolver amizades no nível que eu vejo algumas pessoas a desenvolverem, de ligar todo santo dia para a amiga. Eu nem tenho tempo para ligar todo santo dia para a minha amiga. Edu, mas isso significa que tu te preocupas com a pessoa. Tá. Se eu me lembrar, sei lá, de um dia, estou a fazer qualquer coisa, deixa eu ver como é que fulana tá. E ligar para ela. Se ela lembrar de mim quando ela está a passar por uma situação de extrema necessidade de desabafar com alguém que realmente vai ser verdadeira com ela, e se lembrar de mim, então eu já cumpri muito bem o meu papel de amiga. Então eu não sei fazer essas amizades de faz de conta. Tipo, ela é minha amiga, mas calma lá, que eu não posso falar tudo com ela. Ela é minha amiga, mas calma, tem uma seleção. Ou tu és minha amiga ou tu não és. Percebes? E se és minha amiga, prepara para ouvir a minha opinião verdadeira, sincera, sem filtro sobre as coisas. E prepara, porque quando eu te pedir opinião em alguma coisa, eu não quero que você venha aqui com sugarcoat para cima de mim.
Eu quero a verdade nua e crua. Então, essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Como é que eu vou me posicionar no digital? Como é que eu vou deixar de trazer a minha visão direta, intensa, profunda sobre as coisas e ter que vestir um personagem e usar acessórios X e Y, colocar um óculos para parecer mais sábia? Mano do céu. E durante muito tempo, por que eu fiz esse contexto aqui para tentar trazer o assunto que eu quero trazer? Durante muito tempo, eu não entendi, de facto, o que era essa questão do posicionamento. Porque eu achava que eu, no digital, precisava ter um posicionamento completamente diferente de quem eu sou. Só que eu entendi que o meu posicionamento no digital, e quando eu entendi isso, de verdade, mudou completamente a forma como eu faço as coisas. Eu entendi que o meu posicionamento no digital ele era uma externalização do meu posicionamento fora do digital. Então, eu comecei a pensar, qual é o meu posicionamento na vida? Qual é o meu posicionamento em relação aos assuntos? O que é que eu acredito? O que é que eu não acredito? Quem eu sou? Como é que eu vou estudar o digital para entender como é que eu vou externalizar isso para esse ambiente? Essa é a grande diferença, gente. Porque existe uma grande diferença, sim, entre o meu posicionamento pessoal e o meu posicionamento de mercado enquanto profissional e enquanto negócio. Isso existe uma diferença. Mas assim, ou as pessoas não sabiam explicar, ou eu, de acordo com a explicação que elas davam, não conseguia entender que era isso. Mas quando eu entendi, depois de muito estudo, muito parte-cabeça, muita leitura, muitos cursos feitos e tentando encaixar uma peça na outra, é que eu entendi justamente isso. Aquilo que eu faço, que eu trago, que eu comunico no digital, não é uma pessoa diferente da que eu sou. É exatamente quem eu sou, utilizando as estratégias do digital para alcançar o meu objetivo. Gente, é tal e qual. O teu posicionamento, a tua opinião, em relação a algum assunto, ela é uma. Tu podes mudar de opinião? Pode mudar de opinião, de acordo com conforme tu vais estudando sobre o assunto, conforme tu vais adquirindo mais assunto, conversando com pessoas, aumentando o teu repertório, pode ser que tu percebas que, afinal, esse assunto não é bem assim como eu pensava. E aí sim, tu vais mudar a tua opinião em relação a algum assunto, porque, de verdade, não existem coisas imutáveis, principalmente quando se fala do nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. Isso não existe. De todo. Existe uma construção, uma aprendizagem, uma evolução contínua. E partindo desse princípio, eu sei que uma coisa que eu acredito piamente hoje pode ser reforçada de acordo com o tempo, conforme eu vou estudando, conforme eu vou evoluindo e vou aumentando o meu repertório, ou pode ser que eu mude essa crença, porque algo que eu acredito não deixa de ser uma crença, porque eu percebi que não é bem assim. E não tem nada de errado com isso. Mais uma vez, somos seres humanos. E como seres humanos, a gente muda. Agora, se tu vais mudar de opinião todo santo dia, aí já é um problema, sim, de posicionamento. Tu não sabes sequer o que é que tu acreditas, o que é que tu queres para a tua vida. Bem diferente. Mas quando nós falamos de posicionamento de mercado, é eu olhar para um mercado, eu tenho um negócio, eu quero começar um negócio, eu quero começar um projeto, whatever, eu vou olhar para um mercado, eu vou entender, onde é que nesse mercado, imaginemos no mercado dos negócios, eu quero me encaixar? Onde é que eu quero fincar a minha bandeira? É aqui. Então, se é aqui, é aqui. E quando nós falamos desse posicionamento e fincar essa bandeira nesse lugar, aí sim vamos trazer para quem é que eu estou a vender o produto, que tipo de produto, quais são os meus diferenciais, blá, 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 blá. Okay? É aqui onde entra a proposta de valor, a promessa que eu tenho para entregar, enfim, tudo e mais alguma coisa. O ticket até, né? O preço é uma forma de posicionar. A praça é uma forma de posicionar, né? Falando aqui sobre os P's, os 4 P's do marketing. Então, assim, são formas de eu posicionar o meu negócio no mercado. Coisa completamente diferente. Mas ainda assim, ele não deixa de carregar um pouco do meu posicionamento enquanto pessoa. O meu posicionamento pessoal.
Então, quando eu entendi que, calma, eu não preciso mudar quem eu sou para fazer o que eu quero, eu não preciso mudar quem eu sou para conseguir me comunicar e utilizar das estratégias digitais para levar a minha mensagem mais adiante, as coisas mudaram. Eu parei de fazer um monte de cenas que tem que fazer. Tem que ser. Óbvio, existem caminhos mais curtos, mas que podem custar muito mais a longo prazo. E o caminho que eu escolhi, eu tenho noção que é um caminho muito mais longo de ser trilhado. Porque é muito mais fácil tu mentires, floreares, fazeres não sei o quê, para chegar mais rápido num lugar, do que dar os passos de tartaruga até tu chegares lá. Mas ainda assim, dentro do meu posicionamento, é o caminho que faz mais sentido. Esse caminho de, sustentabilidade. Fazer as coisas sabendo onde é que eu quero chegar e uma coisa de cada vez, estudando, testando, avaliando e continuar a ir. Nada de tentar pular etapas, nada de tentar dar salto, porque assim, eu tentei, eu fiz de tudo. As pessoas diziam, eu já investi tanto, mas tanto, que vocês não imaginam. Dá para ter comprado uma casa, só para terem noção. Então, eu percebi no meio disso tudo, mas obviamente precisei estar sempre em ação, a tentar, a experimentar, a testar isso, a estudar isso, a encaixar os pontos, para eu entender isso. Os nossos projetos são uma extensão de quem nós somos. Não importa se estamos aqui a falar de um projeto pessoal ou de um projeto profissional. Eu trouxe o meu caso específico porque foi essa dificuldade real que eu encontrei quando eu fui me posicionar no digital, de perceber, como é que eu não vou trazer uma história para florear e para dizer e não sei o quê, ou como que eu não vou tentar trazer e sustentar coisas que eu não tenho e mostrar coisas não sei o quê, e realmente fazer o meu caminho, trilhar e mostrar a minha verdade. Então, o que eu quero que tu entendas é isso. Os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa comunicação, seja ela na vida, fora do digital ou dentro do digital, são uma extensão de quem nós somos. Se elas são uma extensão de quem nós somos, vem a pergunta que comecei o podcast, que eu fiz lá no início. Quem és tu nisso? Não é? Muitas vezes estás tão preocupada com a externalização, trazer o teu projeto no mundo, só que esse projeto e quem tu és não estão alinhados. Não faz sentido uma coisa com outra. E se não faz sentido uma coisa com outra, é normal que tu não consigas realizar esse projeto. É normal que tu estejas travada, porque aquilo está a soar falso, porque é falso. Se aquilo tiver o teu DNA lá, se tu conseguires colocar dentro do teu projeto quem tu és, é aquilo ficar realmente alinhado contigo e com a versão que tu queres, não é? Lá dentro, vai fluir. E as coisas só começaram a fluir para mim e eu começar realmente a ter confiança de fazer as minhas coisas, fazer os meus movimentos, por mais pequenos e por mais imperfeitos que eles fossem, quando eu entendi justamente isso. Eu não quero ser perfeita. Eu sou humana. E eu quero ser humana. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque é isso que eu sinto também está faltando no mundo, né? As pessoas hoje em dia estão muito robotizadas. E robô por robô, eu prefiro o humano. Ok? Eu prefiro o nosso lado humano, a nossa sensibilidade humana. E qual é o desafio que para mim está por detrás de toda essa bola e esse ciclo vicioso que nós acabamos por entrar, principalmente quando vamos para o digital, que parece ser um mundo completamente novo, parece que aquilo que funciona é algo que muitas vezes não conecta conosco e isso faz que a gente paralise muito. Muitas vezes nós estamos a tentar agradar aos outros, nós estamos a tentar fazer com que o público goste daquilo que nós estamos a entregar, fazer com que o público queira muito aquilo que nós estamos a entregar, que nós acabamos por não ter uma identidade própria, uma identidade clara, não saber mostrar quem nós somos, nossos interesses, nossas motivações, e isso faz com que nós acabamos por não nos identificar e também fazer com que as outras pessoas não se identifiquem conosco. Porque o caminho de identificação é uma construção de confiança.
Eu não bato o olho muitas vezes em alguém e confio nessa pessoa. Eu bato o olho, eu troco uma conversa com essa pessoa. Sabe, nós temos ali algum tipo de conexão e aí sim eu me identifico com aquela pessoa. Caso contrário, eu me identifico com a pessoa, com a história dela. Eu identifico-me com a pessoa por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela acredita. Então, se eu quero me identificar com alguém por aquilo que ela acredita, eu preciso saber o que é que ela acredita e o quanto eu acredito naquilo que ela acredita. Por caso contrário, ela acredita nisso, então tá, vou dar isso. Tá, mas isso para mim é bullshit. Que tipo de identificação é que a gente vai criar? E eu gosto muito de partir de dentro para fora. Eu acredito nisso, deixa eu colocar isso no mundo e ver quantas mais pessoas acreditam nisso também. Te dá assim um aconchego no coração. Porque aí, não é que eu não estou a preocupar-me com o meu público. É que eu estou a preocupar-me com o público que se identifica exatamente com isso que eu também me identifico. Entendes? E quando tu consegues te conhecer e trabalhar nesse projeto interno de ser quem tu és e trazer isso para fora, e tu consegues encontrar outras pessoas que ficam naquela... Eu achava que eu era a única que pensava assim. Eu achava que eu era a única que não sei o quê. E vocês conseguem se conectar. É muito mais verdadeiro essa construção. É muito mais verdadeiro. Nós temos muito medo de falar sobre a nossa história, nós temos muito medo de falar sobre os nossos erros, mas o pior, nós temos muito medo de reconhecer a nossa história, de reconhecer os nossos erros. Porque nós temos vergonha. Isso é a conversa para um outro episódio. Mas, o que eu quero que tu entendas aqui é essa vontade de tu tentares agradar os outros e não ter identidade própria é um desafio que faz com que tu não consigas construir o teu posicionamento enquanto pessoa. Então, se não constróis esse posicionamento enquanto pessoa, na tua vida pessoal tu não consegues te posicionar, não consegues dizer um não consegues impor um limite, não consegues colocar barreiras, mas também quando vais para o digital é igual. É igual, porque não mudou nada. Só um mundo virtual. Mas continua a ser um mundo. Com pessoas que têm interesses, que têm desejos, que têm opiniões. Então, para mim, foi importante eu conseguir construir um posicionamento que fosse alinhado com os meus valores, com quem eu sou. Que realmente demonstrasse o quão corajosa eu sou. Não que eu não seja medrosa, não que eu não tenha medos, mas não. Eu enfrento os meus medos. Eu vou atrás, eu faço as coisas. Então é muito sobre isso também. É sobre eu entender quem eu sou, entender o que eu quero que as pessoas vejam de quem eu sou, porque entende isso quando nós falamos de posicionamento também, ok? Nem todas as versões tuas, porque eu gosto muito de dizer, tu podes ser uma em 1.000.000, mas nada impede que tu sejas 1.000.000 em uma, porque tu és. A forma como tu falas com os teus familiares, com os teus pais, com o teu parceiro, a forma como tu falas com as tuas amigas, como tu te comportas no teu local de trabalho, como tu te comportas quando estás em casa sozinha, aterrada no teu sofá, assim, é completamente diferente. Não é que tu estejas a ser falsa. Não, assim, não tem nada a ver. Tu estás a ser autêntica de mostrar como é que tu te comportas, porque os ambientes, eles determinam o tipo de comportamento e muitas vezes há ambientes que pedem um certo tipo de comportamento. E eu tenho que também saber ter esse jogo de cintura e adaptar-me aos lugares, aos ambientes, às pessoas. Isso não é deixar de ser autêntica. Isso não é vestir um personagem. Isto é vestir-te de uma das tuas versões. Quando eu entendi o que eu acreditava e quando eu defini que eu acreditava, quem eu era no meio disso tudo, como é que eu queria ser vista, o que eu queria construir, tudo fez muito mais sentido. Só aí é que os meus projetos começaram a fluir com muito mais confiança. Porque eu deixei de ter medo de errar. Eu comecei a aceitar as minhas falhas, os meus erros. Comecei a valorizar muito mais quem eu sou, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, até onde eu aceito. Então,
pode ser esse o desafio que tu estejas a enfrentar nesse momento. Pode ser exatamente isso que tu estejas a precisar nesse momento. Sabe, sai desse pedestal de ser perfeita, sai desse pedestal de, sabe, parecer um robô e ter que fazer as coisas dessa forma, porque só dessa forma é que dá. Desce, sabe? Como eu gosto de dizer, reduz-te a tua condição humana, que ela é muito bela e muito libertadora. E nos ambientes e nos lugares que é preciso, tu sabes que tu precisas. Tu não vais para, sei lá, um evento que precisa ou que tem um dress code definido de qualquer jeito. Não é? Tipo, tem um dress code definido. Seja socialmente falando ou porque o evento assim o exige de qualquer jeito. Sei lá, é ires para um casamento de jeans rasgada e chinelo nos pés. Tipo, não faz sentido, certo? Ou seja, o evento, socialmente falando, já pede uma vestimenta e um comportamento diferente do que ires para uma discoteca. É porque tu na discoteca estás a ser diferente, tipo, ou porque tu na praia estás de biquíni, tipo... Não, né? Tipo, o ambiente pede. Então, nas tuas versões, tu vais estar adaptada naqueles lugares. Porque o conceito é esse, o contexto é esse, e tu... Na tua versão praiana vai estar de uma forma, na tua versão baladeira vai estar de outra forma, na tua versão, sei lá, irmã da noiva vai estar diferente. É igual. É igual. Não muda quem tu és, muda a forma como tu te comportas naqueles lugares. E quando tu vais para o digital, com o posicionamento digital, para comunicar o teu produto, é isso. O teu posicionamento ali é um posicionamento profissional, porque a plataforma exige. Agora, se o teu Instagram for um Instagram pessoal, ou se for, como eu gosto de chamar, um Instagram de marca pessoal, obviamente, teu posicionamento vai estar... Não vai deixar de ser profissional, mas vai estar nessas duas facetas. O mundo, ele ouve mais, né? O mundo no sentido amplo, no sentido geral e generalizado, ele ouve muito mais e ele respeita muito mais quem tem coragem de ser quem ela é. Quem tem coragem de colocar a sua verdade no mundo. Não é à toa que se tu olhares muitas pessoas que cresceram, não é, que começaram ali nos primórdios do YouTube, não é, em 2009, 2010, mais ou menos, quando o YouTube começou, e que cresceram imenso e hoje em dia são influenciadores, são CEOs, são empresárias de grandes marcas. Porque assim, eles mostraram ao mundo, tipo, quem eles eram, não é? Quem começou assim das formas mais inusitadas possíveis, mostrando ao mundo quem eles eram. Foram pessoas que cresceram com muito mais facilidade. Então, se tu queres realizar projetos que sejam projetos fortes, que sejam projetos autênticos de facto, começa pelo teu posicionamento interno. Começa por perceber quem tu és. Começa por perceber aquilo que tu acreditas. Começa a perceber quais são os teus princípios e os teus valores. Porque é isso que tu vais externalizar para fora. Agora, se tu não sabes isso, é muito mais difícil para ti, hoje em dia, no nosso momento, na realidade atual, tu conseguir externalizar isso para o mundo. Porque tu vês tanta coisa acontecer que tu achas que tens que caber dentro daquela bola, dentro daquele círculo, e tu não tens. No CDS, nós construímos esse alinhamento de dentro para fora. Ok? Para mim, é a base. Não importa o tipo de projeto que eu pego, não importa o tipo de mulher que chega para mim. No CDS, eu não começo a ajudar a estruturar nenhum projeto sem trabalhar a base. Para mim, se a minha questão é, para mim a profissional e a pessoa estão juntas, sabem? Não se consegue desassociar uma coisa da outra. A profissional é a pessoa é a profissional, as emoções estão juntas e misturadas e, óbvio, tem que existir uma inteligência emocional, mas essa inteligência emocional precisa ser aprendida, precisa ser desenvolvida. Não é algo que a pessoa nasce inato com ele, certo? Então, eu te convido a fazer essa transformação juntamente conosco, desse teu posicionamento interno, primeiro alinhar isso, para depois começares a externalizar isso. Mesmo que não seja no digital que tu queiras externalizar isso, na tua vida tu precisas externalizar isso, não é? Na tua vida profissional.
na tua vida pessoal, com os teus amigos, nos teus relacionamentos. Tudo isso requer um posicionamento pessoal, precisa estar alinhado. Então, se tu quiseres fazer essa transformação junto conosco, sim, vai ser uma honra, um prazer enorme receber-te ali dentro do programa. O link está aqui na descrição, faz a tua inscrição e vem fazer essa transformação conosco, tá? Eu espero que tenhas gostado desse episódio, que esse episódio tenha aberto de alguma forma a tua mente, que ele tenha sido útil. Se tu gostaste, já sabe, partilha com outras mulheres. Se partilhares nas tuas redes sociais, eu esqueço-me de dizer isso nos episódios, mas se partilhares nas tuas redes sociais, marca-me, ok, @DelaniCardoso, ou o Instagram do próprio podcast, @Sonhar Sem Limites Podcast, que para mim vai ser um prazer saber quem é a mulher que está do outro lado. E mais, se este assunto é um assunto que te interessa, se esse assunto despertou alguma coisa em ti, se tu de repente tens uma experiência que tu queres partilhar também nessa questão do posicionamento, se tens alguma pergunta que tu queres fazer, deixa nos comentários. Para mim vai ser maravilhoso poder saber quem é que está do outro lado e poder ajudar, nem que seja um pouquinho, com a tua dúvida, com a tua dificuldade, o problema que estás a enfrentar nesse momento, e partilhar um pouco também, obviamente, da minha experiência e trocar e continuar essa conversa e essa troca ali pelos comentários, tá bom? Então, espero que tenhas gostado desse episódio. Eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!